Olá, meus queridos e amados irmãos e irmãs, eu quero desejar a todos vocês a paz de Cristo e o amor de Maria Santíssima. Eu me chamo Daniel Silveira, sou um missionário católico e eu estarei com esse vídeo iniciando uma série de vídeos falando sobre o meu envolvimento com o protestantismo e como eu saí de lá. Na verdade, eu vou tentar explicar para vocês o que foi que me levou a se tornar protestante e o que foi que me levou a sair do protestantismo. Então, eu vou iniciar vários vídeos contando a minha experiência, certo? Como católico, como protestante e de volta ao catolicismo, tá certo? Então, aqui eu quero iniciar com esse vídeo, essa série de vídeos falando sobre o protestantismo. Qual é o mal do protestantismo? O que foi que me fez ser seduzido pelos argumentos protestantes e o que foi que me fez se libertar da sedução dos argumentos protestantes. Vamos lá. Eu me chamo Daniel Silveira, como disse a vocês já em tantos vídeos que venho gravando já de evangelização, até agradeço a participação de todos aqueles que me ajudam a divulgar essa evangelização. Então, gente, eu me chamo Daniel Silveira, atualmente eu sou missionário católico apostólico romano, graças a Deus, e sou fundador de uma obra missionária chamada Obra Missionária Cenáculo da Divina Misericórdia. Eu sou fundador juntamente com minha esposa, Patrícia Linhares. Nós, pela graça de Deus, somos hoje fundador dessa obra missionária, pela ação do Espírito Santo. Meus amados irmãos, eu tive a minha primeira experiência concreta com o amor de Deus no ano de 2010. No ano de 2010, eu tive o meu primeiro encontro verdadeiro com o amor de Deus. No meu passado, eu tive envolvimento com drogas, De 2010 para trás, eu tive envolvimento com droga, com tráfico de drogas. Eu fui traficante, eu roubei, eu usei vários tipos de droga. Vivia uma vida de sexo desregrado, era algo assim bem difícil. A minha vida era no meio das trevas. E aí eu tive uma experiência com Deus na Igreja Católica no dia 11 de agosto de 2010. E desse dia foi o início de toda a minha experiência com o amor de Deus. Eu consegui me libertar de todo o passado cruel que eu tinha na Igreja Católica. Eu tive a experiência com o amor de Deus na Igreja Católica. E aí, amados, quando eu tive essa experiência, eu fui e encontrei a comunidade católica Shalom no bairro de Fátima, em Fortaleza, Ceará. Atualmente eu não moro em Fortaleza, eu moro na cidade de Marco, é o interior do Ceará. Eu moro em Marco, certo? Mas nessa época eu morava em Fortaleza. E aí eu tive uma experiência com Deus e entrei na comunidade Shalom, a sede ali no bairro de Fátima, em Fortaleza. E lá, amados, eu tive grandes novas amizades, pessoas que me apoiaram a mudar de vida. Eu já estava debilitado pela vida mundana que eu tinha. Tive envolvimento com crack também, com muitas coisas ruins na minha história, E lá na comunidade eu encontrei pessoas que me ajudaram verdadeiramente a encontrar esse amor de Deus, Esse amor verdadeiro de Deus. E aí, quando eu entrei na comunidade Shalom, eu fui mergulhando nesse amor de Deus, fui tendo a minha experiência com o amor de Deus, e aí passei um tempo na comunidade Shalom, ali bebendo da graça. Mas aí aconteceu que eu me mudei de volta para o bairro que eu era perdido, que eu morei no bairro Jardim América. Foi lá que iniciou toda a minha perdição. E quando eu retornei a morar neste bairro, eu passei a morar vizinho à casa de um pastor protestante da denominação protestante chamada Assembleia de Deus. E aí, quando eu voltei a morar nesse bairro, vizinho à casa desse pastor, ele começou a conversar comigo sobre religião. E ele dizia que não queria que
eu saísse da Igreja Católica, né? Isso foi um dos primeiros argumentos dele para me seduzir a deixar a Igreja Católica. Eles chegam sempre com esse argumento de dizer que não quer tirar você da sua religião, que quer apenas fazer que você se aprofunde mais na Bíblia Sagrada. E aí esse pastor protestante, ele se aproximou de mim com esse argumento de dizer que não precisa você deixar a sua igreja. Você pode ir para o culto, não tem problema nenhum, tudo é um Deus só. E ele chegou com esse argumento para mim. E eu achei ele uma pessoa gente boa, porque sempre eles vêm também com essa estratégia de ser bem sorridentes, né? De ser pessoas bem acessíveis, podemos dizer assim. E aí esse pastor protestante, ele se aproximou de mim com esse argumento, né? Não precisa você deixar de ser católico, não tem problema você ser católico, mas vamos ler a palavra juntos e vamos aqui conhecer melhor a palavra de Deus. E aí eu me deixei levar por esse argumento dele e acabei criando com ele uma amizade. E dentro dessa amizade foi que começou toda uma estratégia para me arrancar da Igreja Católica, né? Os primeiros argumentos dele, eu não via ele como uma ameaça para a minha fé, porque eles tentam chegar com essa carinha de bom moço, podemos dizer assim, né? E aí ele chegou para mim com todo esse argumento e eu me deixei levar. Comecei a frequentar a casa dele e a ler a Bíblia com ele, né? Ele ia dando as explicações dele. No início ele não falava sobre as imagens, ele não falava sobre os santos, ele não atacava a fé católica no início. Ele falava apenas do amor de Deus, do perdão, que Deus nos ama e tal e tal. Primeiramente ele começou a tentar me convencer que ele era um homem muito conhecedor da Bíblia Sagrada. E aí, na medida que ele ia me explicando as interpretações dele, eu comecei a ver ele como um homem de Deus, né? Porque ele conhecia muitos capítulos, muitos versículos da Bíblia. E nesse meu envolvimento com ele, eu acabei enfraquecendo de ir para a comunidade Shalom, acabei de enfraquecendo para ir à missa. Eu comecei a frequentar os cultos protestantes. E no início ele com todo esse argumento de dizer, não tem problema você ir para a missa, vá para a missa, mas vá para a missa de manhã e vá para o culto à noite. E aí eu comecei, irmãos, a ir para a missa, né, de manhã e ir para o culto protestante à noite. E aí nesse balançado todo, ele começou a vir com os argumentos contra a Igreja Católica, né? Ele começava a dizer, olha, eu não sou católico, Daniel, porque lá tem imagens de escultura, né? E isso, a Bíblia não é de acordo. E aí eu comecei a querer descobrir quais eram os argumentos do protestantismo para arrancar tantas pessoas da Igreja Católica, né? E aí ele foi me mostrando, né, passagens bíblicas. Ele, lógico, todo protestante, ele distorce o texto. Não é aquela interpretação que é a verdadeira, mas eles distorcem para enganar o povo. E aí, eu no início, eu não conhecia muito a doutrina da Igreja Católica, eu ainda não era um católico formado, né? Eu acabei me deixando levar pelos argumentos dele, né? E os argumentos sempre são os mesmos. Eles vão falar contra as imagens, eles vão falar contra Nossa Senhora, eles vão falar contra os santos, contra os padres e por aí vai. E é tudo isso que eu vou tentar juntamente com vocês, né? Aprender mais. Mas eu vou abordar esses temas no decorrer desses vídeos que eu vou fazer, certo? Como foi que primeiramente o protestantismo me convenceu a ser protestante e como foi que eu retornei a ser católico apostólico romano, certo? Então, no início, vamos aqui, eu vou tentar fazer aqui que os meus argumentos sejam bem simples para todo mundo entender, certo? No início, toda a estratégia protestante é deles serem extremamente gente boa com você, né? São pessoas acolhedoras, são pessoas que gostam de dar atenção, certo?
São pessoas que lhe dão uma atenção assim diferenciada, realmente. E com essa forma deles serem acessíveis em comunicação, é que eles conseguem trazer muitas pessoas a acreditar neles, né? A fazer muitas pessoas acreditarem neles, né? Eles começaram a fazer muita amizade comigo, se preocupar comigo, perguntando se eu estava orando, perguntando se eu estava bem. Todo dia praticamente eles estavam na minha porta, me convidando para sair, querendo realmente me dar uma atenção assim diferenciada. E isso, meus irmãos, é uma das estratégias dos protestantes, né? É eles darem uma super atenção a você, para que ele construa uma amizade com você, uma amizade bastante atenciosa, para que através dessa amizade bastante atenciosa fique mais complicado de você dizer não para os convites que ele vai lhe fazer, né? Porque eles vão fazer que você encontre neles uma amizade. E aí, através disso, eles vão influenciar você sempre dizer sim para os convites que eles vão lhe fazer, certo? Então, foi da mesma forma comigo. Começaram a se tornar bastante amigos meus, né? Perguntando se eu estava orando, se eu estava bem, se eu estava precisando de alguma coisa e coisa e tal. E aí eu fui me deixando levar nisso, né? E aí, quando eles conquistaram a minha amizade, eles começaram a me fazer convites e a começar toda a estratégia de colocar na minha cabeça um pensamento contra a Igreja Católica, né? Então, o início de toda a estratégia protestante é essa, né? De lhe dar uma super atenção. Amados, para você ter ideia, hoje o investimento grandioso das seitas protestantes, né, das grandes seitas que existem na nossa atualidade, é justamente isso, né? É dar essa atenção, certo? Dar um super acolhimento às pessoas. Para você ter ideia, nos templos dos mormons, por exemplo, né, que é uma seita horrível, os mormons. Vou gravar vídeos falando sobre os mormons também. Mas para você ter ideia, nos templos dos mormons tem campo de futebol, em muitos dos templos deles tem campo de futebol, tem quadra de vôlei, várias e várias festas eles fazem para poder atrair a atenção dos jovens. Veja só como o demônio é estratégico, certo? O demônio, ele é estratégico em arrancar almas de Cristo. Ele planeja toda uma estratégia para desviar você. E uma das estratégias que eles mais têm utilizado é justamente isso. É querer atrair a juventude com as festas que eles fazem, com os campeonatos de futebol, de vôlei e retiros em casas com piscina e toda essa diversão que eles inventam para poder tirar o povo da Igreja Católica, né? Então eu quero fazer esse vídeo já prevenindo você, católico que está me assistindo. Vai ter pessoas que vão se aproximar de você com toda essa estratégia para lhe afastar de Jesus Eucarístico, né? Para te tirar da Igreja Católica. Então não seja bobo, seja sábio, né? Não acredite nisso, porque isso é estratégia do inimigo, certo? Porque o protestantismo, ele foca muito nas suas fragilidades emocionais. O protestantismo, ele trabalha muito nas suas fragilidades emocionais, né? Eles vão estar com toda aquela estratégia emotiva para poder lhe atrair, né? Olha, Deus vai restaurar sua vida, Deus vai lhe curar, você vai ser uma pessoa que vai ter uma prosperidade muito grande, vai dar certo tudo, emprego, financeiro, tudo vai dar certo. Eles vêm com esse argumento da teologia da prosperidade. Você que está desempregado, que está sofrendo com desemprego, Deus vai providenciar um emprego para você. Ou seja, eles começam a investir muito nisso, no sentimentalismo. O protestantismo, ele tem um investimento tão grande no sentimentalismo
que se você ver as músicas, as canções protestantes, se você pegar as canções protestantes, a grande maioria é falando sobre o sentimentalismo, né? Que Deus vai te exaltar, que Deus vai te arrancar da depressão e tal, você vai ser um vencedor, vitorioso, Deus vai criar um novo diário na sua vida, o diário de um vencedor e tudo mais. Então, tudo isso é estratégia protestante, né? Essa questão de pregar os milagres, cura por cima de curas, né? O protestantismo investe nisso, investe muito nisso. Isso é uma das grandes estratégias protestantes, né? Você liga a televisão e vê lá o pastor, o que foi que Deus fez na sua vida? Ah, Jesus me curou disso, Jesus me curou daquilo. Muitas vezes até pagam as pessoas para falarem aquilo ali. Infelizmente existe isso. Então eu estou gravando essa série de vídeos para lhe prevenir, né? Para lhe prevenir de toda essa estratégia. Os protestantes ultimamente eles têm investido muito nas visitas, né? Nas casas, eles estão constantemente nas portas das residências para falar do Jesus que eles pregam, né? Eles chegam na sua porta e ele diz: olha, nós queremos entrar aqui na sua casa e ler a palavra de Deus para você, né? Nos deixe ler a palavra de Deus, não importa se você é católico, se você é espírita, se você é macumbeiro, sei lá. O que eles querem chegar é dizendo que querem apenas ler a Bíblia para você. E aí, quando você dá essa abertura, eles já marcam outra visita e assim eles vão querendo permanecer e visitando até você se tornar um deles. Então tome cuidado quando chegarem na sua porta com a Bíblia debaixo do braço dizendo que vão falar de Jesus. Será que o Jesus que eles vão falar de fato é o Jesus bíblico? Porque o Jesus bíblico, ele é Deus e ele tem uma mãe, Maria Santíssima, né? O próprio Deus escolheu ela como mãe. E o Deus pregado pelos protestantes não tem mãe, né? Não escolheu Maria como mãe, né? Os protestantes olham Maria como se fosse uma mulher qualquer. Então não é o mesmo Deus, não é. Se fosse o mesmo Deus, não teria tantas denominações protestantes. Deus, ele tem uma única igreja. Então, amados, eles vão chegar com essa estratégia, certo? Na sua porta. Um dos grandes investimentos do protestantismo na nossa atualidade é as visitas de porta em porta. E também tem a conhecida visão dos 12, né? Dos 12. Eles querem dizer, visão dos 12 é uma visão apostólica, dizem eles, que é dessas visitas. E aí eles começam a montar células. Ah, Daniel, o que é isso? São pequenos grupos que eles abrem nas casas, certo? Para convidar a vizinhança a ler a Bíblia Sagrada. E eles vão com esse argumento: ó, não, você tem que chegar lá, por exemplo, o pastor chega para um dos fiéis dele lá da seita dele e diz assim: ó, vamos abrir uma célula na sua casa. Aí você vai convidar os seus vizinhos para fazer uma leitura bíblica. Quando você for convidar, você diz assim: ó, não tem problema você ser católico, nós vamos apenas nos reunir para ler a Bíblia. E aí muitos católicos caem nessa armadilha, né? Acabam indo pensando que vai ser apenas uma leitura ecumênica, vai ser uma leitura saudável da Bíblia. E não é. Tudo isso é estratégia do protestantismo para lhe arrancar da Igreja Católica. Então tome cuidado quando lhe convidarem para essas células. E aí eles vão abrindo células nos bairros e dentro dessas reuniões vai acontecendo um convite para você ir para os cultos, para as reuniões deles. E aí é que mora o grande perigo de você ser enganado, certo? E acabar deixando a igreja, né? Muitas pessoas deixam a Igreja Católica porque não conhecem a igreja. Nunca foram católicos de verdade. Porque um católico de verdade jamais ele se tornará um protestante, certo? Então, amados, a minha experiência, né, de ter me libertado de todo mundo
sendo que eu não conhecia ainda verdadeiramente a Igreja Católica. Por isso que eu me deixei levar pelos argumentos daquele pastor protestante. E aí, por eu ter me deixado levar por aqueles argumentos, acabei aqui sendo enganado. E aí, de tanto eu ir para culto para missa, e eu dar mais ouvidos ao pastor, eu acabei aqui virando protestante. Deixei de ser católico e virei protestante. Comecei a ir para os cultos, comecei a ir para os cultos doutrinários, que era na quarta-feira, né? Tinha um culto dominical e tinha a conhecida Escola Bíblica Dominical, né? Que é a EBD, conhecida lá no protestantismo. Que eles se reúnem e fazem um estudo bíblico. É por isso, meus amados irmãos, que eu quero deixar aqui para vocês católicos um alerta, certo? Nós católicos precisamos, necessitamos de um estudo bíblico na visão do sagrado magistério da igreja e da sagrada tradição. Porque está lá o protestantismo fazendo estudo bíblico, segundo a doutrina deles, todo domingo de manhã, na denominação que eu participava, tinha a EBD, Escola Bíblica Dominical. E lá se reunia todo mundo e ia estudar a Bíblia. E nesse estudo, certo, aconteceu o quê? Toda a distorção protestante, né? Toda a distorção, eles distorciam tudo. E sempre atacando a Igreja Católica, sempre. Quando a gente falava de assuntos doutrinários, tinha o ataque às imagens, à Nossa Senhora e por aí vai. E aí eu acabei aqui sendo influenciado a abominar as imagens, a abominar a Igreja Católica, de tanto eu ir para esses estudos que eles fazem, né? Eles investem muito nisso. É tanto que se você vê que os protestantes eles decoram muitos capítulos e versículos, e está escrito na Bíblia capítulo tal, versículo tal. Ele tem toda essa facilidade porque eles colocam, impregnam na cabeça das pessoas de lá que precisam decorar os textos da Bíblia Sagrada. E aí fica aquela pressão, você tem que saber, você tem que ser conhecedor da palavra, e aí eles vão empurrando ali toda uma decoreba, né, dos textos bíblicos. Então, nós católicos devemos estudar a palavra de Deus, mas devemos lembrar que nós temos 3 pilares na Igreja Católica: a tradição, a Bíblia e o sagrado magistério, certo? Então nós temos 3 pilares. Nós não acreditamos na sola escritura, no livre exame das escrituras, né? Porque tem gente que diz, não preciso da igreja para interpretar a Bíblia, o Espírito Santo que me revela. Não é assim. A igreja é que é a responsável para ensinar você a verdade, certo? Tradição, Bíblia e sagrado magistério. Então nós precisamos fazer um estudo bíblico na visão da tradição e do sagrado magistério, tá bom? Então, amados, ficam essas reuniões do protestante, né? Para que eles fiquem impregnados na doutrina protestante. E aí eles vão formando uma opinião na cabeça das pessoas que a Igreja Católica é algo extremamente satânico. Para você ter ideia, o ódio que eu cheguei a ter da Igreja Católica, quando eu passava em frente a uma Igreja Católica, eu cuspia no chão. Meus amados irmãos, eu já cheguei a quebrar imagens de Nossa Senhora apauladas. Cheguei a urinar em cima de imagens de Maria Santíssima. Veja só o tamanho do ódio que eu criei contra a Igreja Católica. Então eu comecei a ir muito para esses cultos. Eu quase todo dia estava na casa do pastor estudando alguma coisa. Eu comecei a ler muita coisa e fui ficando fanático no protestantismo. Logo fui promovido para obreiro, né? E depois eu fui ordenado diácono da Assembleia de Deus. Comecei a pregar em muitos lugares, porque eu
interessado a aprender, e aí rapidamente eu aprendi muita coisa lá do protestantismo e comecei a pregar nos cultos, né? Virei pregador protestante. Nas minhas pregações eu tinha um prazer imenso de atacar a Igreja Católica. Então, amados, eu fiquei um protestante fanático e, pior ainda arrastei a Patrícia, minha esposa, para lá na época, né? Arrastei ela para o protestantismo. Então ficou eu e minha esposa, dois protestantes fanáticos, né? Amados, e dentre essa experiência que eu tive lá, nessas amizades, de todo esse envolvimento, a cada vez que o tempo passava, o meu ódio aumentava mais ainda contra o catolicismo. Então, Daniel, o que foi realmente que lhe levou a deixar a Igreja Católica e a ser protestante? O que me fez a ter essa atitude, amados, se chama ignorância. Eu não conhecia a Igreja Católica de verdade. Eu não conhecia. Por isso que eu tinha deixado de ser católico e virado protestante. Porque aquele que conhece a Igreja Católica jamais vai se tornar um protestante, certo? Então, pelo fato de eu não conhecer a Igreja, eu acabei acreditando que o protestantismo estava com a verdade e não a Igreja Católica. E aí, eu também, um dos motivos de eu ter deixado de ser católico foi que eu fiquei impressionado com a forma que os protestantes conheciam, né, transmitiam conhecer a Bíblia, né, os capítulos e versículos, sendo que o conhecimento que eles têm da Bíblia é um conhecimento distorcido, né? Eles distorcem a verdade bíblica, né? Eles não têm a verdadeira interpretação. Então, isso foi uma das coisas que me fez também sair da Igreja Católica e me tornar protestante. Um dos outros grandes motivos foi o acolhimento. O acolhimento nos cultos protestantes era algo, gente, fora do comum. Você chegava lá, todo mundo ia falar com você. Todo mundo ia falar, seja bem-vindo, dava um abraço, dava um bilhetinho, pegava já o telefone, já para ligar, para te convidar para ir para os lugares e tal. Então, eles têm uma grande estratégia no acolhimento. Vigiar e orar, irmãos, para não serem também enganados como eu fui. E aí, o que foi que aconteceu então para mim voltar à Igreja Católica, né? Essa parte é muito linda, porque, amados, eu conto muito nas minhas pregações, eu fico assim, impactado com o grande amor que Maria Santíssima tem por mim. E por você também, por nós todos, né? Mas na minha experiência de fé, nossa, foi algo muito forte, porque Nossa Senhora, ela falava comigo, sabe? Ela se comunicava comigo. De que forma, né? Através da intercessão dela por mim, né? Não é como os espíritas creem, vou fazer uma evocação aqui. Não é dessa forma. Amados, como é que acontecia? Quando eu quebrava, principalmente quando eu quebrava imagens de Maria, que eu cheguei a urinar em cima, tacar fogo, impressionante que da noite que eu fazia isso, no outro dia, eu sonhava com Nossa Senhora dizendo que me ama, que me amava, né? Ela aparecia no sonho dizendo, meu filho, eu te amo, não adianta você fugir de mim, não adianta, eu vou continuar amando você. E eu vou te atrair. Aí eu acordava louco, isso é coisa do cão, eu não quero acreditar nisso. Eu ficava revoltado quando eu sonhava com Maria Santíssima. E quanto mais eu pregava contra Nossa Senhora, mais ainda eu sonhava ela dizendo que me amava, que me ama, né? Eu sonhava eu nos braços dela, eu sonhava ela me beijando, eu sonhava ela curando minhas dores. Nossa, era algo assim impressionante.
o amor marido, né? A viver esta vocação de católico. Então, Nossa Senhora, ela me amou mesmo quando eu odiei ela com todas as minhas forças. Porque ela é mãe e ela nunca vai deixar de amar. Nunca vai deixar. Ela ama o maior pastor protestante do mundo, ela ama. Nossa Senhora ama ele. E eu tenho fé que essas pessoas irão se converter. Eu acredito, porque eu me converti, né? Eu voltei à Igreja Católica. Por que esses também não podem, né? A gente não pode ver isso como algo impossível, não. Eles podem sim encontrar a verdade, nos resta interceder, certo? Então, no auge do meu ódio a Maria Santíssima, eu tive uma ideia, né? Na verdade, eu acredito que isso foi inspiração do Espírito Santo. Foi de ler o catecismo da Igreja Católica. Eu lá no fundo do protestantismo, eu fui ler o catecismo da Igreja Católica. Bom, sempre o inimigo querendo que eu fosse ler para me atacar. Mas o Espírito Santo estava trabalhando nisso para me ler, para me voltar à verdade, certo? E aí eu fui ler o catecismo. Quando eu comecei a ler o catecismo da Igreja Católica e me aprofundar verdadeiramente no catecismo da Igreja, aí aconteceu que toda a verdade foi aparecendo para mim e a mentira protestante foi caindo por terra. Foi caindo por terra. Porque, gente, eu folheava o catecismo da igreja direto atrás de ver um lugar que dissesse: católico, adore imagem. E eu não achava isso escrito no catecismo. Porque a Igreja Católica não ensina ninguém a adorar imagens. O verdadeiro católico não adora imagem. Não adora. E aí eu procurava no catecismo da igreja onde é que dizia que o católico devia adorar imagem. E eu não achei. Por quê? Porque a igreja nunca ensinou isso. E aí eu comecei a pensar: bicho, então eu estou atacando a igreja de uma forma desonesta. Eu não estou falando do verdadeiro catolicismo. E aí eu tive que ter humildade no meu coração para me poder voltar à verdade, né? E aí eu fui estudando, né? Eu querendo atacar a igreja, eu fiz foi ir voltando para ela. Porque na medida em que eu ia me aprofundando no catecismo da igreja, eu ia conhecendo a verdade. E aí, irmãos, foi assim que aconteceu o meu retorno à fé católica, né? Eu fui descobrindo a verdade. Logo quando eu comecei a verdadeiramente conhecer a verdade, né? O meu pastor ficou extremamente incomodado com isso, dizendo: ó, não comente essas coisas com os outros irmãos e tal e tal. E eles começaram a ter raiva de mim, ódio de mim. Por quê? Porque começaram a dizer que o demônio estava me possuindo para me deixar de ser evangélico. Uma das coisas que eu fico assim achando um absurdo é eles se denominarem como evangélicos. Eles não são evangélicos, eles são protestantes. Porque se eles fossem evangélicos, eles acreditariam no evangelho. E o evangelho, ele não é contra a igreja católica. Ele não é contra, pelo contrário, ele mostra claramente que a verdadeira igreja de Jesus Cristo é a igreja católica. Basta você ver Mateus capítulo 16, do versículo 3 ao 19, tantos e tantos capítulos e versículos do Novo Testamento e dos evangelhos que mostram claramente que a igreja de Cristo é uma só. E nós vamos conhecer tudo isso no decorrer desses vídeos que eu vou gravar e que com certeza vai ajudar muita gente, porque foi uma experiência que eu tive lá. Não tenho ódio de lá, não é esse ódio no sentido de eu não quero falar com nenhum deles. Não sou assim. Eu rezo para que eles consigam encontrar a luz. Amados irmãos, eu vi coisas dentro do protestantismo absurdas.
Eu cheguei a presenciar pastor dizendo que tinha ido em Jerusalém para pegar a areia da Terra Santa, sendo que ele tinha pegado de uma praça perto da denominação dele. Eu vi já pessoas sendo pagas para poder fingir que eram aleijadas. Nossa, eu vi muita coisa lá dentro. Lógico que não são todos os protestantes que têm essa desonestidade de pagar para uma pessoa mentir que está sendo curada. Não são todos, mas existe muito isso lá, certo? Muito. É um lugar onde também a gente escuta muito falar sobre dinheiro. Ah, você tem que fazer uma doação de tanto, que não sei o quê, que Deus vai te abençoar. Você doa tanto e Deus vai te dar em dobro e tudo. Então, é muito tenso, muito tenso. Então, meus queridos, amados irmãos, nós, como católicos, devemos amar os protestantes, né? Rezar por eles e jamais nós devemos atacá-los no sentido de ódio, de jogar pedras, né? Na palavra de Deus, amados irmãos, aqui, a palavra de Deus, coisa que eu amo muito, 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 não desgrudo da minha Bíblia, quem me conhece sabe, eu amo ler a palavra de Deus, amo demais. Na palavra de Deus, ela vai nos mostrar muitas verdades, na verdade, ela nos mostra a verdade, né? Ela é a palavra de Deus. E muitas pessoas têm me procurado e dizem: Daniel, mas por que nós somos tão atacados? Os protestantes nos atacam demais. Meus amados irmãos, eu quero que você abra a sua Bíblia em Mateus capítulo de número 11. Mateus capítulo de número 5. Mateus capítulo de número 5, do versículo 11 ao versículo de número 12. Nós vamos entender passo a passo como é que acontece o ódio do protestantismo e como nós católicos devemos nos defender de todos esses ataques que o protestante faz, né? Então eu quero iniciar lendo com você Mateus capítulo 5, do versículo 11 ao versículo 12. Na Bíblia diz assim: Bem-aventurados sereis quando vos caluniarem, quando vos perseguirem e disserem falsamente todo o mal contra vós por causa de mim. Alegrai-vos e exultai, porque será grande a vossa recompensa nos céus, pois assim perseguiram os profetas que vieram antes de vós. Veja só, aqui já fala claramente: bem-aventurados sereis quando vos caluniarem, quando vos perseguirem, quando inventarem todo tipo de mentira contra vocês. Nós conseguimos presenciar isso claramente no protestantismo. O protestantismo ataca agressivamente a Igreja Católica. Ele ataca de jogar pedras em nós. Por que isso acontece? Por que nós somos apedrejados de uma forma tão agressiva pelos protestantes? Porque o verdadeiro católico cristão, ele tem que ser perseguido. Tem que ser perseguido. É algo bíblico, amados. Está aqui na palavra de Deus, certo? Você escutou o que eu acabei de ler, você acabou de ler comigo a palavra dizendo: bem-aventurados sereis quando vos caluniarem. Quantas calúnias o protestantismo tem contra a igreja? Se a gente for parar para pensar, hoje existem mais de 50 mil denominações protestantes por aí, né? As 50 mil, sei lá, já deve ter passado muito disso, né? Cada esquina a gente vê uma. Então, existem mais de 50 mil denominações protestantes, né? E o interessante, todas elas atacam a Igreja Católica. Viu só? Os verdadeiros seguidores de Jesus Cristo terão que ser atacados, perseguidos. E isso é o que acontece com nós católicos. Nós somos atacados, perseguidos
porque estamos na verdade. Vamos lá para Mateus capítulo 10, versículo 22. Veja só. A gente leu Mateus capítulo 5, do versículo 11 ao 12. E agora nós vamos ler Mateus capítulo 10, versículo 22. Na Bíblia diz assim: sereis odiados de todos por causa do meu nome, mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Viu só? Claramente, mais uma vez mostrando que nós seremos odiados por causa do nome de Jesus. E na Igreja Católica nós temos Jesus eucarístico, né? Ali é o próprio Cristo no meio de nós, é o corpo de Cristo, a presença real de Cristo. Por isso que nós somos atacados, porque nós seguimos a Igreja de Cristo, nós seguimos o próprio Cristo, e a Igreja é o corpo místico de Cristo, conforme diz em 1 Coríntios capítulo 12, a partir do versículo 12, que também nós vamos estudar no decorrer dos vídeos que eu vou fazer. Então você viu aqui como nós somos perseguidos. É bíblico o que está acontecendo em nossa atualidade. Nós somos apedrejados, nós somos atacados de forma agressiva, porque seguimos o verdadeiro Cristo. Meus amados irmãos, teve pessoas que já me perguntaram: Daniel, mas por que tanta gente sai da Igreja Católica? A Bíblia Sagrada mostra em Mateus capítulo 7, versículo 14, a palavra de Deus diz assim: estreita, porém, é a porta, e apertado o caminho da vida, e raros são os que o encontram. Veja só, é uma raridade aqueles que encontram a porta estreita. Entendeu? Então, meus amados irmãos, nós não podemos nos basear em números. A pesquisa do IBGE diz que o protestantismo está ficando maior que a Igreja Católica. E daí? Quer dizer que você vai basear sua fé por uma pesquisa do IBGE, meu irmão? Pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. É profecia uma grande multidão se desviar da verdade. Já é profético pela palavra de Deus. Você quer ver outra prova? Como isso é profético? 2 Timóteo, capítulo 4, do versículo 3 ao versículo 4. Veja como é profético isso que está acontecendo. Olha só. Porque virá tempo em que os homens já não suportarão a sã doutrina da salvação, levados pelas próprias paixões e pelo prurido de escutar novidades, ajustarão mestres para si, apartarão os ouvidos da verdade e se atirarão às fábulas. Já é profético, biblicamente falando, o surgimento desse desvio de muitas pessoas que estão se desviando da verdade, que estão saindo da verdade para se atirar nas mentiras. É algo profético, está aqui na palavra de Deus. E aqui, para você ver como é profecia, diz: porque virá tempo. Porque ele já estava falando de um tempo que ia vir, que muitos iam se afastar. O protestantismo nasceu em 1517 depois de Cristo. E quando o protestantismo nasceu, do nascimento até aqui, muitas pessoas saíram da igreja, né? Muitas pessoas, não foi poucas não, e ainda vai sair muitas, se não estudarem a doutrina da igreja, vão ser enganadas mesmo, viu? Vão ser enganadas mesmo, porque você precisa conhecer a sua igreja, verdadeiramente. Você precisa conhecer a igreja de Cristo, né? A igreja católica, certo? Para você não ser enganado. Então já era profético essa saída, né, de muitos saírem da verdade. E por que eu digo isso com toda segurança? A gente está em 2 Timóteo. Vamos aqui para 1 Timóteo, capítulo 3, versículo 15, onde diz assim, ó: porém, não, perdão, 1
1 Timóteo capítulo 3, versículo 15. Eu estava lendo, era Tessalonicenses. Veja só. 1 Timóteo capítulo 3, versículo 15 diz assim: todavia, se eu tardar, quero que saibas como deves portar-te na casa de Deus, que é a igreja de Deus vivo. Qual é a igreja que tem Deus vivo? A igreja católica, porque nós temos a Eucaristia, né? A igreja de Deus vivo, coluna e sustentáculo da verdade. Não era a profecia? Muitos deixarem a verdade, ou seja, deixarem a verdade e deixar a igreja, porque a igreja é a coluna e sustentáculo da verdade. Então, meus amados irmãos, pela palavra de Deus, nós temos aqui toda a argumentação do que está acontecendo na nossa atualidade, né? Muitos deixando a verdade para se atirar nas fábulas, nas mentiras. E lá em 2 Timóteo capítulo 3, né, capítulo 4, do versículo 3 ao 4, perdão, vai estar falando claramente que iriam ajustar mestres para si. Veja, é o que o protestantismo faz. Eles ajustam os mestres para si mesmos. Eles se baseiam no achismo deles. Por isso que tem tantas e tantas denominações protestantes. Se o protestantismo está com a verdade, quer dizer então que de 1517 para trás foi todo mundo para o inferno. Se o protestantismo está com a verdade, quer dizer que então durante 16 séculos de história foi todo mundo errado. É sem lógica acreditar no protestantismo. E se o protestantismo está com o Espírito Santo, por que não existe uma única igreja? Por que não só existe uma? Por que precisa ser tantas? O protestantismo vive em uma grande confusão. Essa é a realidade. É um baita de um tiroteio de doutrina. Uns dizem que Jesus é Deus, outros dizem que Jesus não é Deus. Uns dizem que pode trabalhar dia de sábado, outros dizem que não pode. Uns dizem que oração em línguas é coisa de Deus, outros dizem que não é. Ninguém entende nada. É uma Babel de crenças. É uma perdição. Meus amados irmãos, eu agradeço desde já a sua participação em evangelizar juntamente comigo, divulgando esse vídeo, certo? Divulgue esse vídeo, me ajude a evangelizar. Vamos juntos propagar a verdade do Evangelho da Paz. Meus amados irmãos, você que ainda não curte a minha página no Facebook, procure aí Missionário Daniel Silveira Fonteles Linhares. Curta lá e vamos juntos evangelizar. Você que quer me levar para pregar na sua cidade, né, no seu grupo de oração, você pode ligar para o número DDD 85, o número é 997673538. Ou você pode ligar para o número DDD 88, o número é 997125260, certo? Procure falar com Patrícia Linhares. E brevemente eu vou postar o vídeo número 2, certo? Para a gente dar continuidade a essa série de vídeos que eu vou fazer explicando o porquê que não sou mais protestante e porquê que sou católico apostólico romano. Para finalizar, vamos rezar esta Ave Maria, clamando a intercessão de Nossa Senhora pela humanidade inteira. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Salve Maria, que Deus nos abençoe e nos guarde, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.